onde já se viu uma desempregada qualquer, uma morta de fome, levantar a cabeça e me responder: é maior que... Com um tapa estalado e humilhante, minha cabeça virou bruscamente. Minha futura sogra atirou um envelope de dinheiro no meu rosto e gritou: É maior que filha de gente Zé, ninguém de um bairro qualquer, e se atreve a cobiçar o meu filho, que trabalha numa multinacional. Dê um jeito nessa criança e suma daqui. Eu limpei o sangue do meu lábio partido, protegendo instintivamente a criança em meu ventre. Por trás de tudo, o homem que eu sustentei por 3 anos se escondia atrás da saia da mãe, me ignorando completamente. Mas ela mal podia imaginar, ela não fazia a menor ideia de que o meu pai, o homem que ela tanto desprezava, era na verdade o poder absoluto por trás de um dos 10 maiores grupos empresariais do Brasil, um homem que controlava metade do faturamento da empresa do seu próprio marido. Esta é a história da ruína completa e meticulosa de uma família arrogante que ousou tocar na linhagem errada. Antes de começarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está ouvindo para retribuirmos o carinho. A Sintonia do Crepúsculo começa agora. Era uma noite fria de outono em São Paulo. Daquelas em que a garoa fina e o vento gelado parecem penetrar até os ossos. Sofia Mendes prendia a respiração no banheiro apertado de uma loja de conveniência em Pinheiros. O cheiro forte de um desodorizador barato impregnava o ar, mas ela nem sentia o frio. Em sua mão, o teste de gravidez mostrava 2 listras vermelhas, claras e inconfundíveis. Parecia que o destino havia marcado sua vida a ferro e fogo. Sofia soltou o ar lentamente. O coração batia descontrolado, ameaçando quebrar suas costelas. Havia medo, mas estranhamente, um sorriso veio antes das lágrimas. Fazia exatamente 3 anos que ela e Ricardo estavam juntos. Eles se reencontraram numa reunião de ex-colegas da faculdade e o namoro fluiu naturalmente. Durante todo esse tempo, eles se amaram profundamente. Pelo menos, era o que Sofia acreditava. Ela que havia dedicado tudo de si para apoiar Ricardo enquanto ele lutava para conseguir um bom emprego. A gravidez parecia o próximo passo lógico. Ela tinha certeza de que este bebê solidificaria o amor deles para sempre. Sofia saiu do banheiro e ligou imediatamente para Ricardo, mesmo com o vento gelado no rosto. A mão que segurava o celular parecia aquecida por uma nova esperança. Ricardo, oi, sou eu. Estou aqui por Pinheiros. Podemos nos encontrar rapidinho? Do outro lado da linha, a voz de Ricardo soava animada, mas ao fundo, um som abafado de música alta e risadas de pessoas se misturava à conversa. Claro, meu amor. Aconteceu alguma coisa? Sua voz está estranha. Quando a gente se encontrar, eu te conto. Naquela noite, eles se sentaram em um café charmoso, perto do Parque Ibirapuera, um lugar que frequentavam. Ricardo vestia uma jaqueta de grife importada, recém-comprada, e a cumprimentou com o sorriso radiante de sempre. Desde que entrara na multinacional, ele havia se tornado visivelmente mais vaidoso. E então, o que aconteceu? Você está com uma cara séria. Sofia hesitou por um instante e então, com a voz trêmula mais firme, disse: Ricardo, eu estou grávida. A expressão de Ricardo congelou. O sorriso vibrante em seus lábios se transformou numa máscara de frieza, como o rosto de um manequim. O silêncio que se seguiu foi pesado e sufocante. Você tem certeza absoluta? Ele perguntou. Sua voz não continha alegria ou surpresa, mas um tom estranho de aborrecimento e choque. Sim, confirmei hoje. Ricardo passou a mão pelo cabelo, nervoso, e ficou um longo tempo sem dizer nada. Ele batia o pé ansiosamente, olhando para o vazio. Finalmente perguntou, com a cautela de quem manuseia um explosivo. Então, a gente vai ter que caçar, né? Sofia sorriu, aliviada, e acenou com a cabeça. Sim, eu quero ter este bebê. E quero casar com você. Ricardo soltou um suspiro profundo.
como se o peso do mundo caísse sobre seus ombros. Naquele suspiro, não havia um pingo de amor por Sofia ou pela criança. Ok, mas como eu vou contar isso para minha mãe? Naquele momento, um calafrio percorreu a espinha de Sofia. Beatriz Almeida, a mãe de Ricardo, embora nunca tivesse conhecido pessoalmente pelas histórias dele, Sofia sabia que ela era uma mulher difícil. O marido, Roberto, administrava uma distribuidora de materiais de construção de médio porte que, com o tempo, os tornou novos ricos. Assim que puderam, mudaram-se para os jardins e Beatriz mergulhou de cabeça na vida de socialite. Sua arrogância, segundo Ricardo, atingiu o auge quando ele conseguiu emprego na área de marketing da multinacional. Ela vivia coberta de marcas de luxo da cabeça aos pés e tinha fama de ser uma snob que julgava as pessoas estritamente por sua classe social. Vamos esperar um pouco, disse Ricardo. Minha mãe está numa fase complicada ultimamente. Semana que vem tem uma reunião de família, vou tentar falar com ela com cuidado. Sofia sentiu uma onda de ansiedade, mas não teve escolha a não ser concordar. Tudo bem. Mas Ricardo, você tá bem com isso? Com a gente se casando? Ricardo forçou um sorriso e apertou a mão de Sofia. Claro que sim. Não se preocupe. Eu vou resolver tudo. Mas seus olhos não conseguiam encontrar os dela. Desviavam-se constantemente, perdidos no ar, traindo sua inquietação. A verdade é que Ricardo sabia que sua mãe havia recentemente arranjado um encontro para ele com a filha de um médico influente, dono de um grande hospital e de vários imóveis na Zona Sul. Como filha única, casar-se com ela significaria herdar uma fortuna de dezenas de milhões de reais. Beatriz vivia se gabando para as amigas. Meu Ricardo agora faz parte da elite e está numa posição de destaque. A mulher dele tem que ser alguém que eu mesma vou escolher, de uma família à altura. Nenhuma pobretona sem berço vai chegar perto dele. Ricardo tinha de fato ido ao encontro. Ele disse a Sofia que foi apenas por obrigação para satisfazer a mãe e que dispensou a moça friamente. Mas a verdade era outra. Ele ficou fascinado. No momento em que viu o carro de luxo e as roupas de grife da filha do médico, sua racionalidade desapareceu. Há 2 meses, ele já estava vivendo uma vida dupla, traindo Sofia e desfrutando de um futuro promissor e luxuoso com a outra. Alguns dias depois, Sofia contou sobre a gravidez para seu pai. Sentados no sofá da sala de estar de seu apartamento simples na Lapa, ela falou com cuidado: "Pai, eu estou grávida." Seu pai, João Mendes, pareceu surpreso por um momento. Mas logo um sorriso gentil marcou as rugas ao redor de seus olhos. Do rapaz, o Ricardo, certo? Vocês pretendem se casar? Sim, pai. Ele disse que quer casar. Na semana que vem vou conhecer a família dele para oficializar tudo. João acenou com a cabeça, em silêncio. Entendido. Sendo assim, o pai da noiva tem que ir junto. Sofia balançou a cabeça rapidamente. Não, pai, ainda não. Deixa eu primeiro sentir o clima. Se o senhor for junto de cara, eles podem se sentir pressionados. João sorriu com a bondade ingênua da filha. Minha filha, sempre pensando nos outros. Tudo bem, faremos do seu jeito, naturalmente. Mas no fundo de seus olhos, uma determinação de aço se formava. Um olhar profundo como um lago que ninguém no mundo ousaria perturbar. Havia uma razão muito específica e surpreendente pela qual Sofia não queria apresentar seu pai imediatamente. Aos olhos de todos, João Mendes era apenas um senhor aposentado comum, como tantos outros no bairro. Dirigia um carro popular com mais de 15 anos de uso e, nos fins de semana, vestia um agasalho velho para fazer compras na feira livre, onde conversava e bebia cachaça com os vizinhos sem qualquer cerimônia. Contudo, dentro de sua carteira surrada, um cartão de visitas revelava sua verdadeira identidade. João Mendes, presidente. Grupo JM. O Grupo JM era um dos 10 maiores conglomerados empresariais do Brasil. Um gigante com 16 subsidiárias em setores-chave como construção, agronegócio, varejo e hotelaria, com um faturamento anual que ultrapassava facilmente os 50 bilhões.
João Mendes era o dono absoluto desse império, mas ele era um homem que começou do zero, que conheceu a poeira e a lama para construir sua fortuna. Por isso, odiava a ostentação e o comportamento arrogante dos ricos. Dispensava seguranças, recusava carros de luxo e no dia a dia vivia como um pai simples e comum. Sofia era o retrato do pai. Ela nunca, em hipótese alguma, revelava ser a herdeira de um império, o que a sociedade chamaria de herdeira de um diamante. Cursou a universidade com uma bolsa de estudos externa, não da fundação de seu grupo, e após se formar, começou a planejar a abertura de um café, correndo atrás de tudo sozinha, sem usar o capital da família. Com Ricardo, não foi diferente. Ela nunca revelou quem era seu pai. Quando ele insistia em perguntar, ela apenas dizia que ele tinha um pequeno negócio próprio. E havia mais um detalhe. João Mendes, desde o início de sua carreira, adotou uma postura extremamente discreta. O nome Grupo JM era conhecido, mas o rosto de seu presidente raramente aparecia na mídia. Ele vivia nas sombras. Por isso, para a vaidade superficial de Ricardo e de sua família, o nome João Mendes não significava absolutamente nada. Sofia estava, naquele momento, preparando a abertura de seu café numa pequena galeria em Pinheiros. Ela negociava arduamente com empreiteiros desonestos, pesquisava pessoalmente fornecedores de grãos de café e testava suas receitas, centenas de vezes. Nem por um segundo ela usou seu status como filha do presidente do grupo JM. Ela queria construir tudo com as próprias mãos. Ricardo, a princípio, se apaixonou por essa versão de Sofia. Ele a elogiava por ser humilde, trabalhadora e pé no chão. Mas depois de conhecer a outra, a verdadeira herdeira, e sob a influência dos olhos ambiciosos de sua mãe, Beatriz, Sofia passou a ser vista apenas como uma desempregada sem futuro, tentando abrir um café, fuleiro qualquer. Finalmente, o dia do encontro com a família de Ricardo chegou. Sofia revirou o guarda-roupa e escolheu um vestido bege, simples e elegante. Respirou fundo, dezenas de vezes em frente ao espelho. Vai dar tudo certo. A sinceridade sempre vence. Ela repetia para si mesma como um mantra. No carro, porém, Ricardo estava visivelmente tenso. Roía as unhas e a advertia sem parar. Sofia, hoje é só para conhecer. Não fale da gravidez, de jeito nenhum. Deixa que eu encontro o momento certo depois. Por favor, não seja sem noção. Sofia engoliu a mágoa e concordou, mas por dentro já estava decidida. Uma vida estava crescendo dentro dela, não havia como esconder. Vou contar tudo hoje. A gravidez, o casamento, vou enfrentar isso de frente. O carro parou em frente a um restaurante de altíssima gastronomia nos Jardins, onde o jantar por pessoa custava mais de R$1.000. Com o coração aos pulos, Sofia seguiu Ricardo para dentro de uma sala privativa. E lá, ela viu Beatriz Almeida pela primeira vez. Beatriz usava um blazer de uma marca de luxo com o logotipo estampado em destaque. Estava sentada na cabeceira da mesa com um ar de superioridade. Assim que Sofia entrou, ela a mediu de cima a baixo, como se avaliasse uma mercadoria, e disse com frieza: "Então é você. A tal namorada que anda atrás do meu Ricardo. Boa noite, é um prazer conhecê-la. Meu nome é Sofia Mendes." Sofia fez uma reverência profunda e educada, mas o rosto de Beatriz permaneceu duro como cimento. Ela nem se deu ao trabalho de responder. Ao lado, Gabriela, a irmã de Ricardo, a analisava com o mesmo desprezo. "Ricardo, o que ela faz da vida?" "Pelas roupas, não é daqui dos Jardins?" Diante da afronta direta, Ricardo respondeu, quase como uma desculpa: "Ah, ela está se preparando para abrir um café." Naquele instante, os olhos de Beatriz se tornaram frios e cortantes. "Um café? Que ridículo. Então é uma desempregada. Estou analisando o mercado e me preparando com muito cuidado." Sofia tentou se defender. Beatriz soltou uma risada debochada. "Meu Ricardo trabalha num dos departamentos mais importantes da melhor multinacional do país. Alguém que vai abrir uma lojinha de bairro não está exatamente no mesmo nível, não acha?" Que falta de vergonha na cara. Do outro lado da mesa, o sogro, Roberto Almeida, também estava presente.
Um homem que enriqueceu com sua distribuidora de materiais de construção e que, apesar de parecer contido, sempre concordava passivamente com a arrogância da esposa. Pratos sofisticados começaram a ser servidos, mas a atmosfera era gelada. Sofia tentou comer uma moqueca de lagosta, mas parecia que estava mastigando pedras. Beatriz continuava a atacar, lá deliberadamente. Hoje em dia tem muita gente sem um tostão querendo abrir café, não é? A maioria pega empréstimo, não entende nada do negócio e vai à falência em menos de 1 ano. Pura falta de noção, Gabriela riu e acrescentou, venenosa, é verdade. Nos jardins, as filhas de donos de imóveis abrem cafés por hobby. A concorrência é brutal. Você tem algum diploma de barista, alguma coisa especial? Seus pais vão bancar o investimento? Sofia mordeu os lábios com força para conter a humilhação. Ricardo, o covarde, apenas suava frio, de cabeça baixa, sem dizer uma palavra. Sofia sentiu uma faca gelada em seu peito ao ver a covardia dele. Esse homem não tem a menor intenção de me defender. Foi então que Beatriz perguntou diretamente, como no interrogatório. E seus pais, o que eles fazem? Tem alguma profissão que a gente conheça? Sofia hesitou, depois respondeu com sinceridade. Meu pai tem um negócio próprio. Que tipo de negócio? Beatriz insistiu. Com olhos de águia, várias coisas. Ele administra uma pequena empresa. O interesse de Beatriz desapareceu instantaneamente. Ela acenou com a mão, com desdém. Ficou claro que ela o imaginou como dono de uma pequena loja de bairro. Na verdade, Sofia não estava diminuindo o pai intencionalmente. Era assim que ele sempre se apresentava aos vizinhos. João Mendes nunca se intitulava um magnata, sempre dizia que administrava uma pequena empresa. Era a humildade de um homem que construiu tudo com o suor do próprio rosto. Roberto pigarreou e falou com um tom pesado. O nosso Ricardo está numa fase crucial da carreira, prestes a ser promovido a um cargo de diretoria. Ele precisa de uma esposa que possa lhe dar um suporte impecável. Abrir um café não é um trabalho que exige dedicação total, dia e noite? Sofia engoliu o sentimento de humilhação e respondeu educadamente. É verdade que administrar um negócio próprio não é fácil, mas eu tenho total confiança de que posso ter sucesso no que amo fazer e ao mesmo tempo ser uma excelente esposa para o Ricardo. Beatriz riu incrédula. Confiança sem um tostão no bolso. Só o que você tem é essa confiança sem fundamento. Não havia mais para onde fugir, nem razão para suportar. Finalmente, com um olhar determinado, Sofia abriu a boca. Não podia mais adiar. Na verdade, eu tenho algo importante a dizer. Todos os olhares na sala se voltaram para ela. Sofia cerrou os punhos e, com a voz trêmula, mais clara, disse: Eu estou grávida. Estou esperando um filho do Ricardo e nós queremos assumir nossa responsabilidade e nos casar. O ar na sala luxuosa congelou. 2 segundos de silêncio absoluto e então o rosto de Beatriz se contorceu numa máscara de fúria. O quê? Grávida? Sua voz era uma mistura de incredulidade, raiva e desprezo. Profundo, Gabriela jogou os talheres na mesa. Ricardo, é verdade? O filho que essa mulher tá esperando é mesmo seu? A gente não deveria fazer um teste de DNA? Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas com o insulto, mas ela manteve a cabeça erguida. Sim, fiz 2 exames no laboratório, ambos confirmaram. Beatriz, cega de raiva, bateu com a mão na mesa e se levantou. Que palhaçada é essa? Que golpe baixo! Como não conseguiu fisgar meu filho de outro jeito, resolveu usar o corpo para dar o golpe da barriga, sua vagabunda. Sofia recuou, chocada com as palavras horríveis. Não sou golpista! Nós namoramos por 3 anos, nosso amor era verdadeiro. Amor, me poupe. Uma desempregada morta de fome sentiu o cheiro do nosso dinheiro e resolveu engravidar de propósito para prender meu filho. As pessoas nas mesas próximas e os funcionários do restaurante começaram a olhar e a cochichar. O rosto de Sofia queimava de vergonha, mas ela insistiu. Nós queremos nos casar e assumir nossa responsabilidade. Beatriz soltou uma gargalhada cruel.
Responsabilidade? Com que dinheiro você vai assumir alguma coisa? Você não é nada além de uma desempregada que vai abrir um café com dinheiro de empréstimo. Você é uma Zé, ninguém. Gabriela acrescentou com maldade. É isso mesmo. Quer que o meu irmão te sustente e sustente o seu filho com o salário dele? Tem um pouco de vergonha? Netiaro. Sofia mordeu o lábio até sangrar. Olhou desesperadamente para Ricardo, mas ele continuava de cabeça baixa, pálido, sem pronunciar uma única palavra. As lágrimas de decepção e traição finalmente escorreram pelo rosto de Sofia. Ele não vai mover um dedo para me proteger. O homem pelo qual me dediquei por 3 anos era uma ilusão. Foi uma realização dolorosa e cortante. Beatriz cruzou os braços, olhando para Sofia como se olha para um inseto. Você sabe o quão ocupada eu estou ultimamente? Desde que meu Ricardo se estabeleceu nessa multinacional, as melhores famílias de São Paulo estão fazendo fila para me apresentar suas filhas. A filha de um dono de hospital com prédios na Faria Lima, a filha de um sócio de um grande escritório de advocacia. Todas querem ser minha nora. O coração de Sofia afundou mais uma vez. A filha do dono do hospital. As peças do comportamento estranho de Ricardo finalmente se encaixaram. O meu Ricardo é da elite. Então cabe a mim escolher uma noiva do mesmo nível. Não vou entregar meu filho para uma qualquer que quer abrir uma birosca de bairro. Gabriela zombou mais uma vez. Sério, o que seu pai faz exatamente? É dono de alguma lojinha de bairro? Dizem que os iguais se atraem. Parece que é o seu Castle. Sofia não respondeu. Queria gritar que seu pai era o presidente do Grupo JM, uma das maiores potências econômicas do Brasil, mas se conteve. Era repulsivo demais sequer mencionar o nome de seu pai para pessoas tão podres. Naquele momento, isso não importava. Beatriz, com os olhos injetados, deu o golpe final. Vou dizer mais uma vez, bem, claro, eu nunca vou aceitar uma nora como você. Vá amanhã mesmo a uma clínica, tire essa coisa de dentro de você e suma da vida do meu filho. Sofia secou as lágrimas com as costas da mão e respondeu com firmeza. Eu não preciso da sua permissão. Eu vou ter este bebê, com ou sem vocês. O olhar de Beatriz tornou-se assassino. É mesmo? Então tente e se prepare. Eu não vou deixar você e essa sua família em paz. Vou fazer da sua vida um inferno. O jantar no restaurante de luxo terminou como uma descida ao inferno. Com o coração em pedaços, Sofia saiu e agarrou a manga de Ricardo, que tentava fugir para o carro. Ricardo, e você? O que você acha disso tudo? Era essa a sua ideia de falar com cuidado? Ricardo olhou para os lados, constrangido, e sussurrou. Sofia, por favor, espere um pouco. Minha mãe está nervosa. É por isso que ela está assim. Dê uns dias para ela se acalmar. Sofia riu, um riso oco e desesperado. Esperar até quando? Enquanto ela me manda fazer um aborto e me agride verbalmente, e você fica aí parado? Ricardo permaneceu em silêncio, incapaz de responder. Sofia olhou para seu rosto, patético com desprezo, soltou sua manga bruscamente e se virou. Entendi. Não, preciso de um covarde como você. Eu vou ter este filho sozinha se for preciso. E assim, Sofia ficou sozinha na rua fria, chamou um táxi e foi para casa. No carro, a tristeza e a traição que ela segurou vieram em forma de lágrimas incontroláveis. Olhando para as luzes brilhantes da cidade, ela acariciou sua barriga ainda lisa. Não se preocupe, meu amor. Nesse mundo sujo, a mamãe vai te proteger, não importa como. Ao chegar em casa e abrir a porta, a tensão acumulada a fez desabar no chão. Ela ficou ali encolhida no piso frio, chorando como um animal ferido. Tentava abafar os soluços para não acordar o pai, mas as lágrimas não paravam de cair. O peso de ter que enfrentar o mundo sozinha, grávida, e depois de uma humilhação tão terrível, a esmagava. De repente, ouviu passos apressados vindos do quarto. Sofia, por que demorou tanto? Filha, João Mendes, recém-acordado, saiu da sala e parou, petrificado,
ao ver a filha caída no chão da entrada, o rosto manchado de lágrimas. O semblante, sempre gentil de João, endureceu instantaneamente. Sem nem calçar os chinelos, ele se aproximou e se ajoelhou ao lado de sua filha trêmula, envolvendo seus ombros com suas mãos firmes. "Que aconteceu? Quem fez isso com você?" Ao ver o rosto amoroso e protetor de seu pai, a barragem de emoções de Sofia se rompeu. Ela chorou convulsivamente. João a pegou no colo em silêncio e a levou para o sofá. Ele esperou pacientemente, afagando suas costas, até que ela se acalmasse. Depois de um longo tempo, quando o choro diminuiu, Sofia falou com a voz rouca: "Pai, ela disse que eu sou uma golpista, que engravidei de propósito para prender um homem rico." Os olhos de João Mendes ficaram gelados, como se a temperatura caísse abaixo de 0. A mão que acariciava sua filha parou por um instante, mas sua voz, ao falar com ela, continuava calma como uma montanha. "E o que você respondeu a eles?" "Eu disse que não ia me curvar. Disse que mesmo sozinha eu vou ter o meu filho." João a abraçou com força e acenou com a cabeça. "Muito bem. Você foi forte como a minha filha. O pai vai respeitar a sua decisão corajosa, aconteça o que acontecer." Sofia olhou para o pai, com os olhos inchados. A injustiça sufocava sua garganta. "Pai, se eu tivesse dito quem o Senhor é de verdade, a atitude deles teria sido diferente?" João sorriu com amargura. "Isso não importa, filha. Pessoas que mudam de atitude por causa do status de alguém são lixo. O que importa é como eles trataram você quando pensaram que você era uma pessoa comum. Isso revela o quão baixo é o nível deles." Sofia chorou novamente, aninhada no colo do pai. João afagou seus cabelos e disse, palavra por palavra, com uma calma assustadora: "Sofia, eu respeitei seu desejo e me mantive em silêncio, mas tratar a minha linhagem, o meu sangue, como lixo, isso eu não vou tolerar." A voz era baixa e tranquila, como a calmaria antes da tempestade, mas continha a determinação formidável de um homem que construiu um império com as próprias mãos. Depois que Sofia, exausta, foi para o quarto e adormeceu, João Mendes permaneceu sentado no sofá, escuro, imóvel. Sob a luz fraca da sala, seu rosto não era mais o do pai gentil de minutos atrás. A máscara de pai bondoso havia caído, revelando o semblante frio e implacável do verdadeiro soberano, o homem que, no topo do mundo dos negócios, esmagava seus inimigos sem piedade. João caminhou lentamente até seu escritório e ligou o computador, protegido pela mais alta segurança do grupo. Na barra de pesquisa, digitou 2 nomes: Roberto Almeida. Almeida Filhos. Ao pressionar Enter, todas as informações confidenciais sobre a família Almeida e sua empresa surgiram na tela. A Almeida Filhos era uma distribuidora de materiais de construção, aparentemente uma empresa de médio porte sólida, com faturamento anual de R$ 350 milhões. Enquanto João analisava os dados, um número fatal saltou aos seus olhos. Principais clientes: JM Construções, 28%, JM Logística, 19%, JM Varejo, 11%. João fechou os olhos por um instante e os abriu lentamente. Seus lábios se contraíram em uma linha fina e sinistra. As subsidiárias do grupo JM, o império que ele governava, representavam 58% do faturamento total da Almeida Filhos. Mais da metade. A empresa era, na prática, um parasita que sobrevivia das migalhas que o grupo JM lhe jogava. Roberto Almeida sabia que dependia quase que exclusivamente do grupo JM e, mesmo assim, eles humilharam a mulher que se apresentou como sua nora, chamando-a de sem nível, golpista e lixo. E o pior, fizeram isso com a filha única e preciosa do homem, que detinha o poder de cortar sua fonte de vida a qualquer momento. João pegou seu celular de segurança, o telefone direto do grupo. Passava da meia-noite, mas ele não hesitou. Sou eu.
Convoque uma reunião de emergência por vídeo agora. Tenho assuntos urgentes para a primeira hora da manhã. Conecte-me diretamente com o diretor de compras da JM Construções. Desligando a primeira chamada, ele imediatamente discou outro número. A pessoa do outro lado atendeu na hora. Presidente da JM Logística? Sou eu, o presidente do conselho. Se estiver dormindo, acorde agora. Quero um relatório confidencial de todos os contratos com fornecedores na minha mesa antes do expediente de amanhã. Inclua tudo sobre Almeida Filhos. Tudo. Por fim, uma última ligação carregada de uma intenção mortal. Diretor do departamento jurídico do grupo. Sou eu. Analise todos os procedimentos para rescisão unilateral de contrato com Almeida Filhos e suas afiliadas. Quero uma estratégia para anular qualquer multa por quebra de contrato. Amanhã, no escritório, explicarei pessoalmente o motivo para esmagá-los, sem deixar poeira. Sua voz era baixa e controlada. Ele não levantou o tom uma única vez. Mas nela havia o peso esmagador de um soberano que liderou um império por mais de 20 anos em um campo de batalha sangrento. João desligou o computador e caminhou silenciosamente até a porta do quarto de Sofia. De dentro vinha o som suave de sua respiração. Ela finalmente dormia, vencida pelas lágrimas. João tocou suavemente a porta fechada com sua mão calejada e sussurrou como um juramento. Não se preocupe, minha filha. O pai vai varrer essa gentalha do mapa, sem deixar rastros. 2 dias depois, sem saber da tempestade que se aproximava, a arrogante Beatriz foi quem ligou primeiro. A voz no telefone era fria e autoritária. Olha aqui, não vamos mais adiar isso. Precisamos resolver essa situação de uma vez por todas. Venha até a minha casa agora, sozinha. Vamos ter uma conversa definitiva. O coração de Sofia disparou, mas ela sabia que precisava enfrentar e encerrar esse pesadelo com as próprias mãos. Ricardo, sentindo a tensão, disse que iria com ela, mas Beatriz gritou ao telefone. Você fica fora disso, Ricardo. Deixa que eu resolvo com essa garota insistente, cara a cara. Com o coração pesado, Sofia foi sozinha até a casa da família Almeida. O condomínio de luxo nos jardins exalava riqueza por todos os poros. Enquanto subia no elevador de mármore, seu coração martelava. Com a mão trêmula, tocou a campainha. Beatriz abriu a porta, de braços cruzados e com um olhar enviesado. Ela havia dito para ir sozinha, mas era mentira. Na sala de estar ampla e luxuosa, Roberto e Gabriela já a esperavam sentados no sofá, como se fossem interrogar uma criminosa. Sofia cumprimentou-os com uma reverência, mas ninguém respondeu. Sente-se aí, disse Beatriz, apontando com o queixo para uma poltrona. Assim que Sofia se sentou, Beatriz foi direto ao ponto. Da gaveta, tirou um envelope amarelo e uma folha de papel, jogando-os na mesinha de centro. Leia, é um acordo. Você vai amanhã a uma clínica, faz o aborto e desaparece da vida do Ricardo para sempre. Em troca, este envelope contém R 100.000,00 como uma compensação. Para alguém que quer abrir um café de bairro, isso é mais dinheiro do que você verá na vida, não é? O rosto de Sofia ficou branco como papel. O sangue parecia ferver de humilhação. Eu não preciso do seu dinheiro. Não quero um centavo de vocês. Beatriz zombou. Ah, não precisa de dinheiro? Então do que precisa? Do status de ser esposa de um executivo de multinacional? Eu amo o Ricardo de verdade. Sem interesse. E aconteça o que acontecer, eu vou ter o meu filho. Gabriela, mexendo no celular, riu com desdém. Garota, por favor, caia na real. Você, uma desempregada fudida que quer abrir um café, acha mesmo que pode se casar com um executivo de sucesso como meu irmão? Você não tem vergonha? Roberto pigarreou e disse, em tom professoral, moça, sejamos francos. O futuro do meu filho é brilhante. Ele logo se casará com alguém de uma família importante. Não é correto você usar uma gravidez como arma para atrapalhar a vida dele. Sofia, lutando contra as lágrimas, respondeu com a voz trêmula. Eu vou trabalhar duro.
Vou fazer meu café dar certo com meu próprio esforço, sem pegar empréstimos. Não quero atrapalhar ninguém. Beatriz bateu na mesa com força. Quem você pensa que é para me responder? Uma dona de café de bairro. Mesmo que dê certo, não é nada. Existem milhares de cafés em São Paulo. O que te faz pensar que isso te coloca no nosso nível? Incapaz de suportar mais, Sofia se levantou. E daí, ser dona de um café me torna menos humana. Desde quando a profissão de alguém dá a vocês o direito de me humilhar e me desrespeitar dessa forma? O rosto de Beatriz se contorceu de ódio. A ideia de que uma pobretona ousasse gritar com ela a tirou do sério. Sua vadia. Como se atreve a levantar a voz? Para mim? Nesse momento, completamente fora de si, Beatriz saltou da poltrona, ergueu a mão e desferiu um tapa violento no rosto de Sofia. Tá! O som ecoou na sala. A cabeça de Sofia virou com impacto. Seu corpo cambaleou. Ela levou as mãos à bochecha ardente, paralisada. Um zumbido encheu seus ouvidos e sua visão ficou turva por um instante. O interior de sua boca se partiu e ela sentiu o gosto metálico de sangue. Beatriz gritou como um animal. Onde já se viu uma garota sem eira nem beira dar um golpe no meu filho e ainda ter a audácia de me enfrentar? Uma desempregada de um café de merda. Com a voz trêmula, limpando o sangue do canto da boca, Sofia disse: eu nunca quis o dinheiro de vocês. Cala a boca, sua golpista nojenta. Gabriela, igualmente furiosa, acrescentou: a mamãe está certa. Todo mundo sabe que você engravidou de propósito quando sentiu o cheiro do nosso dinheiro. Sofia balançava a cabeça, desesperada, as lágrimas escorrendo sem parar. Beatriz amassou o papel do acordo e o empurrou na direção de Sofia. Assine isso agora. Se não assinar, você não sai viva desta casa hoje. Sofia olhou para o papel no chão, as mãos tremendo de medo e humilhação. Mas, com os olhos injetados de determinação, ela olhou para Beatriz e negou com a cabeça. Eu prefiro morrer. Vou proteger meu filho com a minha vida. Sua cadela teimosa! Gritou Beatriz, erguendo a mão novamente. Desta vez, Sofia instintivamente protegeu a barriga com os braços e recuou, aterrorizada. Vendo o gesto desesperado de proteger a criança, Beatriz ficou ainda mais furiosa, zombando de seu instinto maternal. Finalmente, sentindo a gravidade da situação, Roberto se levantou para conter a esposa. Beatriz, calma. Se você machucar uma grávida e ela for parar no hospital, o escândalo vai ser enorme. Beatriz empurrou o marido com raiva. Não se meta! Essa barata está tentando arruinar a vida do nosso filho. E você quer que eu me acalme? Sofia não aguentava mais um segundo naquele inferno. Pegou sua bolsa do sofá, correu em direção à porta. Beatriz gritou atrás dela, com o dedo em riste. Aonde você vai? Se sair sem assinar, vai se arrepender amargamente? Pode esperar, sua desgraçada. Vou contratar uns caras para destruir esse seu café de merda antes mesmo de você abrir. Sofia não olhou para trás, abriu a porta com força e saiu. Dentro do elevador, viu seu reflexo no espelho de aço, cabelo desgrenhado. A marca dos 5 dedos de Beatriz vermelha e inchada em sua bochecha, os olhos um borrão de lágrimas. O sangue escorria de seu lábio partido. Com a mão trêmula, ela acariciou a barriga e sussurrou: me desculpe, meu amor, me desculpe, mas a mamãe vai te proteger. No caminho de casa, na escuridão da rua, Sofia ligou para Ricardo como um último recurso. Após vários toques, ele finalmente atendeu, com a voz irritada. Oi, Sofia, que foi? Eu não disse que estava ocupado? Ricardo, sua mãe acabou de me bater. Um silêncio gelado se instalou na linha. Nem mesmo uma desculpa. O quê? Minha mãe te bateu? Sim, ela me deu um tapa na cara porque eu não quis assinar o acordo de aborto. Meu lábio está sangrando. Ricardo gaguejou, atordoado, e depois suspirou, começando com as desculpas. Ah, minha mãe tá na menopausa. Ela perde o controle às vezes. Desculpe. Mas você também não precisava discutir com ela, provocá-la. Sofia, segurando o telefone, riu. Um riso oco de quem perdeu a razão. Eu apanhei e a culpa é minha?
É isso que você tem a dizer? Sofia, eu estou no meio de um furacão aqui. Por favor, tenha um pouco de paciência. Quando as coisas se acalmarem, eu convenço a minha mãe, até quando eu tenho que ter paciência, depois de apanhar e ser forçada a abortar o meu filho. Até quando? Diante do grito de desespero de Sofia, Ricardo ficou mudo. Sofia desligou o telefone sem hesitar. Agora estava claro, não havia mais esperança naquele homem, nem naquela família terrível. Naquela noite, João Mendes chegou tarde do trabalho e encontrou a filha sentada em frente à penteadeira, o rosto marcado por um hematoma roxeado. Sofia tentou esconder com maquiagem, mas era inútil. A marca e o lábio inchado eram evidentes. João sentiu o coração parar. Com o rosto endurecido, aproximou-se e examinou o ferimento. Sofia, quem bateu em você? Pai, eu caí. Não foi nada. Os olhos de João tremeram. Vou perguntar de novo. Quem bateu em você? Sua voz, na segunda vez, era mais baixa, mais fria, como o chão de um porão. Diante daquela atmosfera mortal, Sofia não conseguiu mais esconder. Desabou em lágrimas e confessou. A mãe do Ricardo, ela me ofereceu dinheiro para abortar. Como eu recusei, ela me bateu. O olhar de João mudou irreversivelmente. Sofia nunca tinha visto aquela expressão demoníaca no rosto de seu pai amoroso. Era a fúria de um soberano, escondida por décadas. Fria, dura, a expressão de um caçador determinado a aniquilar aqueles que o desafiaram. João não disse mais nada. Não demonstrou raiva. Apenas afagou o ombro da filha, que chorava, e se retirou para o escritório, fechando a porta pesada atrás de si. Sozinho, ele pegou o telefone criptografado do grupo. A sentença de morte estava prestes a ser proferida. Na manhã seguinte, às 8h, o 26 grau andar da sede do grupo JM, normalmente silencioso, estava em polvorosa. A sala da presidência estava iluminada e os assessores corriam pelos corredores, aterrorizados pela aura mortal do presidente. João convocou o diretor de compras e o chefe do departamento jurídico. Os dois, chamados de urgência e ainda sonolentos, estavam em pé diante dele, suando frio. Vocês conhecem Roberto Almeida, da Almeida Filhos, certo? O diretor de compras, calvo, engoliu em seco. Sim, presidente. Ele é um dos nossos principais fornecedores para a JM, construções, logística e varejo. É um contrato grande, de mais de 7 anos. João, sem um pingo de hesitação, disse friamente: a partir das 9 de hoje, todas as renovações de contrato com a Almeida Filhos estão suspensas. Reavaliem todos os contratos existentes em todas as subsidiárias e cancelem tudo dentro deste trimestre. O diretor ficou chocado. Cancelar um contrato de 7 anos da noite para o dia era algo sem precedentes. Presidente, cancelar tudo de repente? Qual será a justificativa oficial? Aleguem falhas graves na qualidade do material e reprovação em nossas novas auditorias internas. Sigam o procedimento e cortem a garganta deles. O chefe do jurídico, ajeitando os óculos, interveio. Presidente, uma rescisão unilateral de um contrato de exclusividade como este pode gerar um processo milionário por perdas e danos. João recostou-se na cadeira. Que processem. Usem as cláusulas de rescisão nosso contrato. Contratem os melhores escritórios de São Paulo se for preciso e acabem com eles legalmente, sem deixar brechas. Depois que os dois saíram, João pegou seu smartphone pessoal. Desta vez ligou para um antigo contato com uma vasta rede de informações no governo. Sou eu. Preciso de um favor. Você tem contatos na Receita Federal, certo? Quero que investigue as finanças de uma distribuidora de materiais de construção, sem deixar pedra sobre pedra. Almeida, Filhos, de Roberto Almeida. Use uma denúncia anônima para iniciar uma auditoria fiscal especial. Imediato. Desligando o telefone, João olhou pela janela de seu escritório. Os arranha-céus de São Paulo brilhavam sob o sol da manhã. O homem que controlava o destino de milhares de pessoas naquela cidade olhou para seu reflexo frio no vidro
e sussurrou para si mesmo: eles ousaram bater na minha filha? Apenas isso. Nenhuma outra explicação era necessária. Uma semana se passou. Roberto Almeida estava em seu escritório, arrancando os cabelos. Numa manhã tranquila, um fax da JM Construções chegou, trazendo uma notícia devastadora: notificação de suspensão de contrato e reavaliação de parceria. Roberto leu e releu, os olhos arregalados. O coração despencou. Suspensão? Que raio de brincadeira é essa? Ele ligou imediatamente para seu contato no departamento de compras da JM. Alô? Sou eu, Roberto Almeida. Que história é essa de suspensão de contrato? A voz do outro lado foi robótica e fria. Senhor Almeida, lamentamos, mas é uma ordem direta da presidência do grupo. Não temos detalhes. A partir de hoje, seus caminhões não poderão mais entrar em nossas obras. Roberto desligou, o suor escorrendo pela testa. Perder a JM Construções significava um rombo de 28% em seu faturamento, mas o desastre estava apenas começando. Dias depois, um comunicado idêntico chegou da JM Logística e, em seguida, da JM Varejo. Como uma mão invisível e gigante, as empresas do grupo JM estavam uma a uma cortando o oxigênio da Almeida Filhos. Desesperado, Roberto começou a ligar para outros contatos no setor, mas, estranhamente, todos que antes o tratavam como irmão agora estavam frios como gelo. Um boato terrível se espalhava pelo mercado. Roberto, sinto muito, mas não podemos fechar negócio agora. Ouvi dizer que a Almeida Filhos arrumou briga com o presidente do grupo JM e está na lista negra. Amigo, nós também temos que sobreviver. Se fizermos negócio com você agora, corremos o risco de sermos os próximos. É melhor não nos falarmos por um tempo. Um a um, os parceiros o abandonaram. Reuniões eram canceladas em cima da hora. A empresa estava sendo completamente isolada. Para piorar, o gerente de seu banco ligou. Senhor Almeida, lamento informar, mas devido ao risco representado pelo fim de seu contrato com o grupo JM, o rating de crédito de sua empresa foi drasticamente rebaixado. Seu limite de crédito foi reduzido de R$ 20 milhões para R$ 5 milhões. Além disso, exigimos o pagamento antecipado de R$ 15 milhões de seu empréstimo atual. O prazo é até amanhã. Roberto deixou o telefone cair. As pernas fraquejaram e ele desabou na cadeira. Contratos, parceiros, bancos. Não era azar. Alguém com um poder imenso estava deliberadamente destruindo. Quem? Quem está fazendo isso? O que eu fiz de errado? Enquanto isso, Beatriz também começou a notar coisas estranhas. No grupo de socialites dos jardins, onde ela reinava, as amigas começaram a se afastar. Os convites para almoços e eventos pararam. As ligações não eram retornadas. O que deu nessas peruas? Como ousam me ignorar? Mas a resposta não demorou a chegar. E foi o golpe de misericórdia. Uma intimação oficial com o selo da Receita Federal chegou em sua casa e na empresa. Notificação de auditoria fiscal especial por denúncia de sonegação. Roberto tremeu ao ler o documento. O mundo ficou escuro. A verdade é que a contabilidade da Almeida Filhos tinha muitos segredos sujos. Contratos falsos para sonegar impostos, desvio de dinheiro para contas pessoais e um caixa 2 de milhões de reais. Com uma auditoria especial, tudo viria à tona. Seria o fim da empresa e a sua ida para a prisão. Dias depois, os jornais de economia publicaram a notícia. Almeida Filhos, após rompimento com o grupo JM, é alvo de investigação por caixa 2 e corre risco de falência. Roberto assistia a notícia na TV, paralisado. O império que ele construiu estava desmoronando lenta e dolorosamente. Durante todo esse tempo, Sofia se manteve focada em seu trabalho, alheia à tempestade. As ligações desesperadas de Ricardo se tornaram incessantes. Dezenas de chamadas perdidas e mensagens longas todos os dias.
Ela ignorava a maioria. Sofia, por favor, atenda. Precisamos conversar. Eu cometi um erro. Não tenho mais nada para falar com você. Adeus. Sofia, por favor. Eu tava errado. Eu faço minha mãe se ajoelhar e te pedir perdão. Volta pra mim. Só agora, quando era pra me defender, você se escondeu. Não me ligue mais. O sentimento por Ricardo havia morrido naquele restaurante. Um homem que a abandonou no momento de maior humilhação, enquanto a traía com a filha de um médico. Não havia mais nada a ser salvo. Sofia estava agora no 4º mês de gravidez. Sua barriga começava a aparecer. Os enjos matinais eram terríveis, mas ela não fraquejou. Continuou firme com os preparativos do café, supervisionando a obra, testando grãos e aperfeiçoando suas receitas. Seu pai, João, não tentou impedi-la. Pelo contrário, tornou-se seu maior apoio. Todas as manhãs, ele mesmo preparava o café da manhã para a filha. Nos dias em que ela não conseguia comer nada, o magnata do grupo JM vestia um avental e cozinhava uma canja reconfortante. Pai, não precisa, eu faço. Fique quieta. Uma grávida não tem que ficar na cozinha. Apenas coma o que o seu pai fez. Numa noite, Sofia perguntou ao pai, que lia o jornal. Pai, aconteceu alguma coisa com a família do Ricardo? Com a empresa deles? João baixou o jornal. Por que a pergunta? Ele me ligou hoje, desesperado, perguntando o que o senhor faz exatamente. Que tipo de negócio o senhor tem? A voz dele tremia. João, sem mudar de expressão, respondeu. E o que você disse? O de sempre. Que o senhor tem um pequeno negócio. E desliguei. João sorriu. Satisfeito. Fez muito bem. Não valem a pena. Sofia o encarou, desconfiada. Pai, seja honesto. O senhor fez alguma coisa? João baixou o jornal e sorriu. Eu? Um simples dono de um pequeno negócio? O que eu poderia fazer? Pessoas que fazem os outros chorarem sangue acabam recebendo o que merecem. É a lei do universo. Sofia não insistiu. Embora não soubesse dos detalhes, ela sentia o poder imenso de seu pai agindo nas sombras, mas ela preferia focar em seu bebê e em seu futuro. Deixar o lixo para seu pai limpar. Ela finalmente escolheu um nome para seu café. Depois de pensar em nomes sofisticados, decidiu pelo mais simples e verdadeiro, Café da Sofia. Seu próprio nome. Uma declaração de que ela estava ali, de pé, por si mesma, sem máscaras ou artifícios. No dia em que a reforma terminou, Sofia ficou sozinha no espaço vazio. Ligou as luzes e o ambiente se encheu de um brilho âmbar, mais acolhedor do que ela jamais imaginara. Acariciando a barriga, ela sussurrou. Não se preocupe, meu amor, nós vamos ser muito felizes aqui. Um mês depois, o apocalipse final caiu sobre a família Almeida. A Receita Federal concluiu a investigação. Sonegação fiscal em larga escala foi confirmada e divulgada pela mídia. Roberto Almeida foi preso preventivamente. A empresa faliu. O apartamento nos Jardins foi a leilão para pagar as dívidas. A família foi forçada a se mudar para uma casa caindo aos pedaços na periferia. Beatriz, que antes desfilava com roupas de grife, agora passava os dias trancada em casa, aterrorizada pelos cobradores. Gabriela, com o nome da família manchado, não conseguia emprego e acabou tendo que trabalhar como caixa de supermercado. E Ricardo Covarde foi demitido. O chefe de marketing o chamou em sua sala. Ricardo, o escândalo da empresa do seu pai está em todos os jornais. Nossa, imagem é muito importante. É melhor para todos que você peça demissão discretamente. Naquela noite, bêbado em um bar de esquina, as peças se encaixaram. A rescisão em massa do grupo JM, a auditoria fiscal, o isolamento. Não era coincidência. Alguém apertou um botão. E no centro de tudo estava Sofia. Trêmulo, ele ligou para um amigo que trabalhava no mercado financeiro. Cara, você, por acaso, conhece um empresário chamado João Mendes? O amigo ficou em silêncio e depois gritou. Você está louco? Arranjou briga com João Mendes. O João Mendes? Por quê? Quem é ele? Quem é ele? Ele é o dono do grupo JM, um dos homens mais poderosos do Brasil. Você quer morrer? Ricardo deixou o copo de cachaça escorregar de sua mão. Crack.
o vidro se estilhaçou no chão. Grupo JM? Sim, seu idiota. O presidente do grupo JM espera. Aquela sua namorada, a Sofia, ela não era a filha única dele? Cara, você ganhou na loteria e jogou o bilhete fora. Ricardo desligou o telefone, paralisado. O sangue gelou em suas veias. O dono de um pequeno negócio era o soberano do império que sustentava sua família. A desempregada era a herdeira de tudo. A ficha caiu com o peso de uma bigorna. Aterrorizado, ele ligou para a mãe. Mãe, acabou. Acabou tudo. O pai da Sofia, ele é o presidente do grupo JM. Do outro lado, ouviu-se o som de algo caindo. Beatriz deixou o celular escapar de suas mãos. Com a voz falha, ela sussurrou. O quê? O grupo. JM, o grupo, que era nosso maior cliente? Sim, mãe. Nós mexemos com a filha única dele. Beatriz desabou no chão. Agora, tudo fazia sentido. A ruína, a humilhação, tudo. Fora uma execução planejada, ordenada pelo homem cuja filha ela havia esbofeteado. Meu Deus, o que nós fizemos? Nós cutucamos um Deus. Na manhã seguinte, a campainha da casa mofada na periferia tocou. Beatriz, que não dormiu a noite inteira, abriu a porta, pensando ser mais um cobrador. E Conralu, parada na sua frente, estava Sofia, com uma expressão fria. E atrás dela, um homem, não com as roupas velhas de sempre, mas com um terno sob medida que exalava um poder avassalador. Era João Mendes. O vizinho simpático agora tinha o olhar de um rei, frio, profundo, capaz de cortar a alma. De seu bolso, um cartão de visitas com um brasão dourado brilhava sutilmente. João Mendes, presidente, Grupo JM. As pernas de Beatriz fraquejaram. Posso entrar? Disse João. Não era uma pergunta, era uma ordem. Dentro da sala suja, Roberto, Gabriela e Ricardo estavam sentados no chão comendo macarrão instantâneo. Ao verem João e Sofia, ficaram brancos como cera. Não precisam se levantar, disse João, com uma voz que não admitia desobediência. Acho que não preciso me apresentar. Vocês já sentiram na pele, Kemisu? O silêncio era total. João olhou para a filha, cuja barriga de grávida já era proeminente. Seu olhar se suavizou por um segundo e então voltou a ser de puro gelo ao encarar a família Almeida. Fui informado de que a minha preciosa filha única foi agredida e humilhada nesta casa. Ou melhor, na casa luxuosa de vocês. Beatriz começou a chorar, implorando. Senhor presidente, foi um mal-entendido. Eu perdi a cabeça, João a cortou. Perdeu a cabeça? Então, quando se perde a cabeça, é aceitável bater numa mulher grávida que carrega o seu neto? Ele colocou um dossiê grosso sobre a mesa. Sabem o que é isso? É o relatório final da auditoria da Receita Federal. Sonegação, caixa 2, todas as provas dos seus crimes. Tudo já foi encaminhado para o Ministério Público. Roberto gaguejava, sem ar. Beatriz se arrastava no chão. Por favor, nos perdoe. Estamos na miséria. Tenha piedade. João a olhou com nojo. Piedade? Você teve piedade quando chamou minha filha de pobretona e sem classe? Quando disse que o sonho dela de ter um café era coisa de desempregada? Pois saiba que eu comecei minha vida vendendo café e comida numa barraca de rua. O trabalho honesto da minha filha não é vergonhoso. Vergonhoso é o caráter podre de vocês. Ele se virou para Ricardo. E você? Enquanto a mulher que você dizia amar era humilhada pela sua própria mãe, você se escondeu atrás da saia dela. Um covarde como você não serve para nada. A sua demissão foi um favor que fiz à sociedade. Ricardo soluçava destruído. João se levantou, pegou a mão de Sofia e caminhou para a porta. Antes de sair, ele se virou uma última vez. O processo legal seguirá seu curso sem misericórdia. Vocês pagarão por seus pecados com uma vida de miséria. É o que merecem. Ele fechou a porta, deixando para trás os gritos e o choro de uma família em ruínas. No elevador, o rosto de João se suavizou. Tá tudo bem agora, filha? Ele não era mais o rei, era o pai. Sofia sorriu. Obrigada, pai.
por me proteger. O propósito da minha vida não é construir um império, é ver você feliz, segura. Isso é tudo que importa. 2 meses depois, a sentença de Roberto foi proferida. Prisão por fraude fiscal e uma multa astronômica. A família Almeida perdeu tudo. Em uma noite chuvosa, Ricardo, bêbado e quebrado, ligou para Sofia uma última vez. Sofia, me perdoa. Podemos voltar? A voz dela foi uma lâmina de gelo. Ricardo, para mim, você está morto. Não me ligue nunca mais. Ela desligou e o bloqueou para sempre. Ele desabou, chorando, finalmente, entendendo a joia que havia jogado fora por pura ganância. Enquanto eles se arrastavam no inferno, a vida de Sofia florescia. Com a barriga, de 8 meses, o café da Sofia abriu as portas em Pinheiros. Foi um sucesso instantâneo. As pessoas faziam fila para provar suas criações. O lugar era acolhedor, cheio de alma, e todos sentiam o amor que ela colocou em cada detalhe. João Mendes, o presidente do grupo JM, se tornou um cliente frequente, sempre com suas roupas simples, sentando-se em um canto para tomar o café feito pela filha. Ninguém jamais imaginaria quem ele era. No inverno, Sofia deu à luz uma linda e saudável menina, Aurora. No hospital, João Mendes, o Homem de Ferro, chorou como uma criança ao segurar a neta pela primeira vez. Minha princesinha, o vovô vai tirar todas as pedras do seu caminho. Deitada na cama, Sofia sorriu. Obrigada, pai. Por ser minha rocha quando eu mais precisei. João segurou a mão dela. Você sabe qual é a verdadeira vingança, filha? Não é destruir seus inimigos. Isso é apenas limpeza. A verdadeira vingança é se tornar uma pessoa melhor, mais forte, e ser absurdamente feliz enquanto eles se afogam na própria miséria, exatamente como você fez. 1 ano se passou. O café da Sofia era agora um dos lugares mais badalados de São Paulo. Ela era uma empresária de sucesso, forte e independente. Não mais a vítima, mas a heroína de sua própria história. Numa tarde de primavera, uma mulher entrou no café. Estava grávida, o rosto inchado de chorar. Sentou-se em um canto, perdida. Sofia a reconheceu. Não a mulher, mas a dor em seus olhos. Era a mesma dor que ela sentiu 1 ano antes, no espelho do elevador. Sofia se aproximou com um chá de camomila e biscoitos. Isso é por conta da casa. Você parece ter tido um dia difícil. A mulher desabou em lágrimas. Contou uma história terrivelmente familiar, a rejeição da família do namorado, a traição, o medo de estar grávida e sozinha. Sofia ouviu pacientemente e disse: eu passei pela mesma coisa. Ela apontou para Aurora, que dormia tranquilamente num berço ao lado. Aquela é a minha filha. Eu fui abandonada, humilhada, mas não desisti. E construí tudo isso. A mulher a olhou, chocada. Como você conseguiu? Sozinha? Não foi sozinha, disse Sofia com um sorriso suave. Eu tive um pai que acreditou em mim. Um bebê para proteger. E o mais importante, eu tive a mim mesma. A mulher chorou de novo, mas desta vez não era um choro de desespero. Era um choro de alívio. Uma pequena chama de esperança se acendeu em seus olhos. Depois que ela foi embora, mais forte, Sofia ficou olhando pela janela. As flores de ipê caíam como neve rosa. Exatamente 1 ano atrás, ela estava tremendo no banheiro de uma loja de conveniência. Agora ela estava ali de pé, no coração de seu sonho realizado. A porta se abriu e João entrou, com um saco de morangos frescos da feira. Ele foi direto para a neta, que acordou e sorriu para ele. O todo-poderoso presidente do grupo JM derreteu mais uma vez. Sofia serviu um café para o pai. Você tá feliz, filha? Ele perguntou, olhando a cena pacífica. Sofia respondeu sem hesitar, o coração transbordando. Sim, pai, mais feliz do que nunca. João acenou com a cabeça, satisfeito. Então está tudo bem. Naquela simples troca, tudo estava dito. A dor, as lágrimas, a luta e a vitória final. O inverno rigoroso havia passado. E a primavera que chegou não foi um acaso. Foi uma primavera que Sofia, com suas próprias mãos, lutou para conquistar. E ela estava apenas começando.